Olá, seja bem-vindo à segunda parte do seminário Debaixo do Favor de Deus. Vou falar um pouquinho mais hoje sobre provisão, proteção e direção. Todos os problemas da humanidade, como foi dito no vídeo anterior, vêm do seu sentimento de se sentir desprotegido, desprovido e sem direção. Quando o homem está se sentindo perdido, ele tende a agir sendo influenciado por qualquer tipo de influência externa. Quando o homem não tem um propósito para si, ele tende a seguir os seus desejos ou a ser iluminado por qualquer luz que aparecer na sua frente, a ser direcionado por qualquer seta que aparecer na sua frente. Quando o homem não se sente provido, não se sente cuidado por Deus, ele tende a agir pelo desespero. E então qualquer tipo de oportunidade ou falsa oportunidade tende a atrair a sua atenção, a ter o seu foco, a despertar o seu desejo. Quando o homem se sente desprotegido, ele tende a se tornar violento, tende a se tornar agressivo. As pessoas mais agressivas que você conhece são, na verdade, as pessoas mais medrosas, porque o medo faz com que a pessoa se torne violenta na tentativa de se proteger, na tentativa de demonstrar força, de demonstrar poder. Presta bem atenção. Só que debaixo da graça e do favor do Senhor, nós não precisamos mais nos desesperar pela provisão. Por quê? Porque o Senhor passa a ser nosso provedor. Como assim? Quando nós nos submetemos a Cristo, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor, Deus passa a nos ter como filhos. E a partir desse momento, não é mais apenas sua responsabilidade se prover. Deus passa a ter o desejo de ser o seu provedor. Deus passa a ter o desejo de cuidar de todas as suas necessidades. Deus passa a ter o desejo de te fazer comer do melhor desta terra. Presta bem atenção. Só que como é que nós fazemos para receber isso? Tanto a provisão, quanto a proteção, quanto a direção que vem de Deus. Você vai compreender. Nós nos apropriamos disso através do entendimento dos códigos espirituais. Entenda bem, o mundo espiritual, na verdade, é mais real do que o mundo natural. Tudo o que acontece no mundo físico, no mundo natural, é simplesmente um reflexo do que acontece no mundo espiritual. Portanto, tudo o que acontece diante dos nossos olhos físicos simplesmente reflete o que acontece na ótica espiritual. Portanto, para que você possa mudar a sua vida fisicamente, mudar a sua realidade, é necessário que você primeiro abra as portas no mundo espiritual, porque o mundo espiritual possui códigos. Quando Satanás viu que Adão vivia uma vida provido, protegido e direcionado por Deus, ele precisou usar uma estratégia para tirá-lo do jardim do Éden, para tirá-lo daquele ambiente de proteção, de provisão abundante, de direção, daquele ambiente de paz, de amor, de profunda aceitação. E a estratégia que ele utilizou foi o orgulho, e você vai compreender isso. A serpente foi falar com Adão e ela falou: vocês não podem comer de nenhuma árvore que está no jardim? Presta bem atenção. A serpente sabia bem, assim como Adão, que a ordem de Deus foi: coma de todas as árvores do jardim, menos uma. Só que a serpente veio deturpando a voz de Deus, porque o objetivo de Satanás é fazer com que você despreze tudo o que Deus tem te dado e fique focado naquilo que Deus ainda não te deu. A única forma do diabo te roubar da proteção de Deus, do diabo te roubar da provisão e da direção que vem do Senhor, é se ele te fazer olhar para aquilo que Deus ainda não te deu. É se ele começar a te mover por orgulho e te arrancar do sentimento de gratidão. Quando você se sente grato
Presta bem atenção nisso. Você está totalmente protegido em relação àquilo que você tem. Mas quando seus olhos começam a desprezar aquilo que você está recebendo de Deus, desprezar o alimento que você está recebendo, a vestimenta que você está recebendo, a sabedoria que você está recebendo, o propósito, a direção, a proteção, os livramentos que você está recebendo de Deus, quando você passa a desprezar tudo isso, você aos poucos começa a perder. E não porque Deus quer tirar de você, sim porque tudo aquilo que nós desprezamos vai se perdendo. Um jardim, ele precisa ser cultivado. Como assim? Se as plantas não forem regadas, não forem cultivadas, se elas não forem tratadas, não forem algumas plantas podadas, elas não vão florescer, elas não vão frutificar. Mas tudo aquilo que é cuidado, que é protegido, que é cultivado, isso passa a crescer, isso passa a se desenvolver. E isso acontece em exatamente todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo em que nós demandamos gratidão, demandamos cuidado, passa a crescer, passa a se multiplicar, passa a melhorar. E tudo aquilo ao qual nós demandamos desprezo passa a se perder, passa a diminuir até que se acaba totalmente. Então a estratégia da serpente para tirar Adão e Eva do jardim do Éden foi fazer eles olharem para aquela árvore que eles não tinham e desprezar totalmente todas as árvores que eles tinham. Presta bem atenção, a gratidão, ela multiplica tudo na sua vida. Tudo aquilo pelo qual você for grato irá se multiplicar, irá se potencializar. E tudo aquilo pelo qual você desprezar irá se perder na sua vida. Isso acontece com relacionamentos, isso acontece com finanças, isso acontece em exatamente todas as áreas da nossa vida. Então, se você me perguntar, Paulo, o que eu faço para viver nessa proteção, nessa provisão e nessa direção de Deus? É você trocar o sentimento de falta, o sentimento de escassez, o sentimento de ausência, o sentimento de necessidade pelo sentimento de gratidão. Porque nesse exato momento, acredite, Deus tem cuidado de você. Nesse exato momento, acredite, você poderia não ter tido condições de se alimentar. Você poderia não ter nem vida hoje. Você poderia não ter tido condições nem sequer de estar vestido nesse momento. Mas como Deus tem cuidado de você, Ele providenciou essas coisas. E na verdade, Deus deseja te dar muito mais. Deus deseja que você coma do melhor desta terra. Mas Ele precisa primeiro nutrir o seu coração de gratidão. Porque o mundo espiritual possui códigos. E o código, a chave que abre portas no mundo espiritual é a gratidão. Assim como o orgulho precede a queda, a humildade precede a honra. Deus deseja dar tudo aos seus filhos, mas o filho que está focado no que não tem e que está desprezando aquilo que já tem, ele não pode ter mais. Por quê? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma mulher passa a desprezar a casa que ela tem. Falar, não aguento mais arrumar essa casa, não aguento mais limpar essa casa. E essa mesma mulher começa a orar dizendo, Deus, me dá uma casa maior. Deus, me dá uma casa com mais quartos, com mais banheiros. Isso é ilógico. Por quê? Porque se ela está tendo dificuldades de cultivar aquilo que ela tem naquele momento, vai ser muito pior quando ela tiver mais. Vai ser muito pior se as suas responsabilidades crescerem. E todos nós sabemos que as bênçãos de Deus, elas trazem responsabilidades. Elas precisam ser cultivadas. Se eu peço uma esposa para Deus, o meu relacionamento precisa ser cultivado. Se eu peço filhos para Deus, os meus filhos precisam ser cultivados. Tudo na minha vida que não for cultivado, automaticamente irá morrer. É por isso que a gratidão é a chave para recebermos mais. Quando nós estamos com o nosso coração totalmente gratos por aquilo que temos nesse momento, nós estamos prontos para receber mais.
Mas quando nós estamos desprezando tudo que temos nesse momento e focados somente naquilo que nós não temos, nós não podemos avançar, porque um avanço, um progresso, significaria mais responsabilidades, significa mais árvores no meu jardim, significaria mais plantas para serem cultivadas. E como eu não estou cultivando bem, como eu não estou em paz no nível que eu estou agora, seria um erro Deus me colocar num nível superior, que terá desafios maiores. Porque o propósito de Deus para nós, quando criou o homem, colocou ele no jardim, o protegeu, o proveu, ele deu uma direção ao homem, que o homem dominasse sobre todas as coisas. Então o propósito do homem é governar. O propósito do homem é manifestar a presença de Deus através do governo em todas as esferas da sociedade. O cumprimento do propósito do homem é utilizar os seus dons, as suas habilidades, o seu intelecto, tudo que ele possui para exercer governo sobre a terra, gerando cada vez mais paz, cada vez mais saúde, cada vez mais desenvolvimento. Para isso o homem foi criado. Mas quando nós deixamos de ser gratos ao Senhor, saímos deste estado de favor, saímos deste estado de dependência de Deus, nós passamos a correr em busca de um monte de coisas, em busca de se autoproteger, de se autopromover, em busca de direção a qualquer custo, em busca de provisão, de proteção, e isso faz com que a gente saia do estado de dependência de Deus. Nós passamos a não enxergar mais Deus como nosso provedor, a não conseguir mais ser gratos por aquilo que Ele tem nos dado, pelas oportunidades que Ele tem nos dado, pelo dinheiro, pela renda que Ele tem nos dado, e automaticamente o homem passa a viver no estado em que ele começa a perder o favor, em que ele começa a perder a graça, em que ele começa a perder a sabedoria que está vindo do alto em direção a dele. Porque o homem começa a ser tomado pelo orgulho e começa a pensar que não precisa de Deus, que não depende de Deus. E isso leva a uma vida de trabalho duro, a uma vida de escassez, a uma vida de medo, a uma vida de preocupação. Agora, aqueles que aprenderam a se submeter a Cristo, a viverem nesse estado de dependência de Deus, a viverem debaixo da graça de Deus, debaixo do favor do Senhor, como filhos amados, aqueles que passaram a se verem como filhos amados do Senhor, esses desfrutam da proteção, da provisão e da direção do Senhor, porque eles compreendem que ainda que eles cultivem, que ainda que eles trabalhem, que ainda que eles se movam nos seus dons, nas suas habilidades, utilizando o seu intelecto, tudo aquilo que eles receberam veio de Deus. Se então a minha mente veio de Deus, não tem nada que eu possa fazer com os meus próprios braços que não tenha vindo a partir do favor de Deus, a partir da graça de Deus. É por isso que o que faz com que as chaves se abram no mundo espiritual é a gratidão a Deus, é o estado de dependência de Deus. Por quê? Porque assim como o orgulho gera escassez, como o orgulho atrai a queda, a gratidão gera favor, a gratidão gera abundância. Qual é a prova disso? A Bíblia diz que na grande multiplicação dos pães e peixes, Jesus levantou os pães e deu graças. Ele abençoou. Presta bem atenção. Jesus não falou, se multipliquem. Jesus não falou, eu preciso de mais pão. Olha só quanta gente precisa. Não. Jesus perguntou, o que nós temos? São só 5 pães e 2 peixes. Então, vamos dar graças por isso que nós temos. E na gratidão de Jesus se multiplicou. Na sua gratidão por aquilo que você tem agora, pelo dinheiro que você ganha agora, pelo R$1 que você ganha por mês ou por ano agora, está a semente da multiplicação. Na gratidão do seu coração pela comida que você comeu hoje, está a semente da multiplicação poderosa sobre a sua vida. Quanto mais nós agradecemos, mais o mundo espiritual entende que nós estamos preparados para recebermos mais de Deus.
E acredite, o maior interessado em que vivêssemos uma vida de abundância, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, é Deus, é o maior interessado. Mas Deus compreende que tudo o que Ele nos dá precisa ser cultivado. Então, se nós não estamos cultivando o pouco que temos, se Ele nos der mais, nós teremos ainda mais problemas. É o que você vê com ganhadores da Mega Sena, que ao receberem lá 50 milhões na sua conta, em pouco tempo passam a se tornarem pobres ou fazerem dívidas. E por quê? Simplesmente porque eles não aprenderam a cultivar aquilo que eles têm. Eles aprenderam a focar simplesmente naquilo que eles ainda não possuem. Então eu não tenho um avião, eu preciso imediatamente. Eu não tenho uma Ferrari, eu preciso imediatamente. E isso, o orgulho do ser humano, ele não tem limite. Ele não para em nada. E é por isso que sem a gratidão, tudo que vem virá causando mais problemas. Todo o dinheiro, todo o recurso, as pessoas, o status, o poder, a fama, o sucesso, tudo vem trazendo mais problemas. Por quê? Porque se nós não cultivamos bem aquilo que temos nesse momento, nós não estamos prontos para ir para um próximo nível. E isso significa a proteção de Deus. E isso significa a provisão de Deus. E isso significa o direcionamento de Deus. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o propósito. Qual é o seu propósito? E qual é o principal passo para que você viva o seu propósito? Bom, eu espero que essa mensagem por hora tenha te ajudado. E eu quero que você reflita bem nisso. A gratidão é a chave que destrava o próximo nível da sua vida. Que Deus te abençoe. Coloque aí o seu like, escreva o seu comentário, me fala o que você achou. E se você puder, acredito que se você compartilhar com outras pessoas, muitas pessoas que estão presas com uma mentalidade de escassez podem ser curadas através dessa mensagem. Um abraço, que Deus te abençoe.